Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. E hoje nós vamos falar de um assunto que dá o que falar, o uso capião. E para isso nós vamos contar com a presença maravilhosa aqui do Dr. Luiz Chaves, ele que é especialista em direito imobiliário, em inventários. E hoje nós recebemos ele mais uma vez aqui e agora para falar desse tema. Então, primeiramente, o que é o uso capião? O uso capião nada mais é que uma forma originária de aquisição da propriedade. O que seria isso? É uma forma de você trazer para você aquela propriedade que de fato você já exerce. Você exerce uma posse no imóvel há muito tempo e você não tem uma documentação que de fato está mostrando ali que está no seu nome, uma matrícula registrada no registro de imóveis, e você quer buscar isso. Você só tem, por exemplo, e você só tem, por exemplo, um contrato de compra e venda. E às vezes nem contrato de compra e venda você tem, que é um imóvel que foi passando ali de pai para filho, e você nem sabe mais qual é a origem da aquisição daquele imóvel. No entanto, você já tem uma posse sobre o imóvel que você consegue obter. O que não é, e aí é bom deixar muito claro, que não é uma ação só para obter um imóvel de uma pessoa, de um terceiro, e sim uma forma de você de fato regularizar o imóvel. Então, muita gente tem no imaginário que a pessoa que faz o uso capião, ela está roubando um bem que seria de outro. Não. Geralmente ela acaba regularizando um bem que vem ali de um contrato de compra e venda, que não foi regularizado. É aquela questão que você pega uma área grande e vai dividir nela de forma indevida, e aí acaba que essa área que você tem, ela perdeu completamente o registro, ela não tem mais um documento que demonstra que de fato ela está registrada. Então, assim, o uso capião ele serve para isso, para regularizar aquela propriedade e para te dar uma segurança em relação a seus futuros herdeiros, até mesmo para você ter uma autonomia sobre o imóvel, buscar empréstimo, buscar alguma garantia para você colocar imóvel. Então, assim, é uma forma interessante de você correr atrás para obter, de fato, a segurança de um imóvel registrado no seu nome. Então, não é só uma aquisição do imóvel, mas também uma regularização desse imóvel. Exato. No caso de a compra desse imóvel, né, como falado, do imóvel, mas está apenas com um contrato de compra e venda, e aí está lá, passou-se anos e anos, e aí não tem nenhum registro da matrícula desse imóvel. Então, com o uso capião é possível se resolver esse problema. Exatamente. Hoje no Brasil a gente tem mais de 30 milhões de imóveis irregulares, e muitos deles nem sequer têm matrícula, que é o caso que a gente está citando aqui de um contrato de compra e venda que você compra. Então, assim, é muito comum nas regiões aqui vizinhas, Belo Campo, Itambé, Poções, e até mesmo aqui em Conquista, que você tem uma área delimitada, tem uma casa ali há muito tempo, mas na hora que você vai no cartório de registro de imóveis buscar a matrícula daquela área, ela simplesmente não tem. É uma área que ela ficou esquecida e ela não está registrada. E aí, como é que você obtém esse registro? A única forma é com o uso capião. Você vai juntar a documentação de posse, você vai demonstrar de fato que você está há muito tempo ali, que aquela área ali pertence a você, vai demonstrar como é que você adquiriu ela. Então, uma das formas de demonstrar que você adquiriu é o contrato de compra e venda, que você celebrou com um terceiro, e aí você consegue regularizar ele e trazer esse imóvel que estava até então irregular para a sua forma regularizada. Então, Luiz, e qual o prazo para poder ingressar, no caso, com essa ação de uso capião? Bom, os prazos eles são diversos. Então, assim, temos prazos de 2 anos, temos prazos de 5 anos, 10 e 15 anos. O mais extenso é o de 15 anos. E aí, assim, vai depender de qual é a sua situação. Esses 2 anos, por exemplo, já é para um imóvel que já tem a matrícula e que é na relação ali de cônjuges. Então, tem 2 proprietários, que é o marido e mulher, e aí no caso de um abandonar ou acabar deixando esse imóvel... Abandono do lar, que é o caso então, dos vídeos até que eu falo, né, dos vídeos aqui do nosso canal, que eu falo sobre a questão de abandono do lar. Se há perda de casa, acho que se enquadra um pouco nesse caso, exatamente, né? E nesse caso é o que a gente tem o menor tempo, que é 2 anos. A gente tem o familiar urbano, que é até 5 anos, a gente consegue reduzir com a questão se você de fato residir. Temos o que a gente chama de uso capião ordinário, que é para 10 anos, mas se você tiver um documento que comprova ali que você adquiriu ele e que você está usando esse imóvel para habitação ou está utilizando ele com a finalidade específica dele, aí você consegue reduzir isso para 5 anos
e o mais extenso de 15 anos, que é aquele que não exige uma documentação. É um imóvel que você pode ter invadido, pode ser que você tenha feito alguma documentação, pode ser que essa documentação se perdeu, no entanto, você demonstra que você tem uma posse ali contínua de pelo menos 10 anos para quem reside no imóvel, ou de 15 para quem só quer mesmo estar indo lá, tomava conta, e aí consegue encaixar de fato a uso capião, e aí você consegue obter esse registro no seu nome. Ok. Doutor Luiz, no caso de herdeiros, né, que estejam residindo ali naquele imóvel, né, o pai, a mãe, o tio faleceu, e ele que é o herdeiro, né, é um dos herdeiros ali desse imóvel, juntamente com outros até, outros herdeiros, mas ele em específico está ali residindo nesse imóvel há anos. E aí não foi regularizada a situação, não foi aberto inventário. Como fica essa situação? É possível, então, essa ação de uso capião ou não? Bom, inclusive herdeiros eles podem fazer uso capião em detrimento dos outros herdeiros. Então, assim, a questão que ele está colocando é que o herdeiro ele fica na posse do imóvel e começa a pagar imposto, começa a viver ali como se dono fosse, faz uma reforma, pinta, tá no dia a dia ele cuidando. Se esse herdeiro que está ali cuidando e os outros herdeiros não estão nem aí, se ele está ocupando, o que ele está fazendo, ele obter esse tempo de posse, imaginei que ele mora no imóvel após a morte do pai por 10, 15 anos. Então, assim, ele tendo 10 anos morando no imóvel e juntando a documentação que comprova de fato que ele ficou 10 anos ali sem ninguém questionar ele, sem nenhum herdeiro ir lá atrás da regularização por inventário, ele pode sim pleitear o uso capião, ele pode requerer esse uso capião e aí ter o imóvel só para si. Aí ele passa meio que na frente dos outros herdeiros porque eles ficaram, não questionaram a posse e, no entanto, teve o lapso temporal para aquisição originária, que aí seria o uso capião. E nisso nós estamos falando do herdeiro, né, de uma situação em que ainda não foi aberto o inventário. Né? Exato. Não é depois de ter aberto o inventário está lá demorando lá, né, 5, 10 anos, e o negócio, vamos dizer, você pode ingressar depois com outra ação dizendo quero então entrar aqui com uma ação de uso capião. Não é assim, é um caso à parte, tá? Um caso de não ter ingressado ainda não ter aberto o inventário. Então, situações distintas. Isso também é uma questão muito tênue, essa questão também que mesmo após a abertura é bom os herdeiros diligenciar. Então, assim, se o herdeiro está lá usando de forma exclusiva, quer evitar o uso capião, então começa a cobrar aluguel, ou então começa a questionar se aquela posse está sendo exclusiva dele, porque também pode ser que venha a autorizar essa uso capião, mesmo após a abertura de inventário, porque ele está ocupando como se dono fosse, porque precisa dessa necessidade da posse não ser mansa e pacífica, no sentido de outros herdeiros questionar ou até mesmo entrar com ação para exigir um uso capião, ou entrar com ação para exigir um aluguel desse herdeiro, para que ele não venha futuramente também requerer a uso capião desse imóvel. Então é necessário que você tome muito cuidado, se você está passando um processo de inventário, para que isso não aconteça com vocês. Luiz, no caso de... Deixa eu só acrescentar um detalhe. Essa posse que eu falo de 10, 15 anos, ela não é aquela posse que você tem enquanto o pai está vivo. Então, um exemplo aqui, o herdeiro que morou com o pai a vida toda e ficou ali 10, 30 anos no imóvel. A partir do momento que o pai dele morre, ele não pode alegar esses 30 anos que ele viveu com o pai. Ele só pode alegar a partir do momento que o pai morre e ali começa a contar o prazo que de fato ele está exercendo a posse. Então, essa posse, por mais que ele tenha cuidado do pai, por mais que ele tenha ficado esse tanto tempo, essa posse ela só vai começar a contar a partir do falecimento do pai, e a partir daí é que tem que ter pelo menos 10 anos, no caso de estar habitando, ou 15 anos, no caso de você estar só tomando conta do mesmo imóvel. Então deve-se haver essa observância aí, né, para que, mesmo com que tenha aberto o processo de inventário, não se... ou um dos herdeiros não venha aí, então, ingressar com a ação de uso capião. Exatamente. Então deve-se observar isso aí. Mas um caso prático aqui. Caso eu decida comprar um imóvel, uma casa na cidade de Belo Campo, e chegando lá, eu me deparo com a situação de que esse imóvel ele não tem matrícula, não tem escritura, só tem apenas um contrato ali que foi passado ali
de pai para filho e foi seguindo essa cadeia sucessória, mas não tem-se, na verdade, nem registro desse imóvel. Como fazer para eu poder adquirir esse imóvel? É muito bom trazer essa questão prática, que aí até a gente fala aqui de prazo, fica muito aberto. Uma questão prática acaba ajudando os ouvintes aí a entender de fato essa questão. Essa situação é muito comum. Então, assim, aqui na região de Vitória da Conquista, Condeúba, Belo Campo, a gente tem bastante imóveis que não tem, de fato, não passou por um processo devido para ter um registro, para ter uma matrícula, e a gente encontra imóvel que um tio vendeu para o sobrinho, que vendeu para um amigo, que vendeu para outro, e você tem toda essa cadeia de contrato, e através deles, e demonstrando a posse que você tem no imóvel, e você firmando o contrato com a pessoa, você pode requerer a uso capião. E aí uma questão, e é um detalhe interessante, é que imagine que você compra esse imóvel agora. Se você tiver o histórico de contratos que vem aí desde 2004, você pode juntar essas posses e somar, e nelas você adquirir a posse. Imagina, em 2004. Você vai somando, de 2004 para cá tem 20 anos. Então, assim, você já tem tempo suficiente para você entrar com a uso capião. Você só precisa demonstrar que houve todo esse lastro, e aí, através de contratos, vai ser necessário pegar as informações desses antigos proprietários, talvez uma certidão negativa em relação a qualquer processo que tenha vinculado ao imóvel, e aí você consegue demonstrar que havia uma posse ininterrupta e você consegue utilizar ela mesmo comprando hoje. Então, assim, você consegue de imediato já entrar com o uso capião, obter a matrícula e já sair com o imóvel matriculado, e com a garantia de que a partir dali vai estar tudo regularizado, você vai ter a segurança de que ninguém vai te tomar aquele imóvel, e assim você tem também as possibilidades do mercado, né? Você tem a possibilidade de investimento, você tem a possibilidade de utilizar ele como garantia de um empréstimo. Então, assim, abre brechas para você trabalhar com esse imóvel, até mesmo para você fazer uma venda de um financiamento que a Caixa, o Banco do Brasil, eles vão exigir uma documentação correta do imóvel, e isso aí acaba sendo feito, e dá para se fazer comprando o imóvel, mesmo com contrato de gaveta, desde que seja analisada toda essa questão, se de fato a posse existe, e a validade desse contrato, né? Que a gente também não pode ser muito ingênuo em achar que, às vezes, uma folha velha é um contrato. Então, novamente, eu peço que busque um advogado especialista, alguém que você tenha confiança, para analisar a veracidade daquela documentação, fazer um levantamento, e a gente tem várias formas para a gente levantar de fato se aquele imóvel ele de fato passou por todo esse pessoal, e a gente consegue obter essas informações, e com a documentação que a gente tem de conta de luz, conta de água, a gente consegue demonstrar de fato que há uma posse ali, e você conseguir registrar esse imóvel através da uso capião. Então, se você que está aí em uma situação semelhante e que acha que é possível sim ingressar com ação de uso capião, procure então um advogado de sua confiança para que ele possa então analisar essa situação direitinho e poder então regularizar essa situação para você, tá? Lembrando que nós começamos aqui, o uso capião ele não é só uma forma de aquisição do imóvel, mas também uma forma de regularização desse imóvel, né? Então, se você está diante dessa situação, não fique de braços cruzados, procure aí um advogado de sua confiança, regularize isso quanto antes. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela presença. Enorme prazer tê-lo aqui conosco. Portas estão abertas para recebê-lo aqui sempre que desejar. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Mas, queridos, um grande abraço. Até a próxima.